Olá, cinéfilos! Começando mais um tape e hoje eu vou falar de uma série bem peculiar. Não é difícil ver uma captura de tela de uma série e não adivinhar que se trata de um trabalho de Ryan Murphy, caso você já tenha assistido às produções mais recentes dele. Depois de estrear na Netflix as séries American Horror Story, The Politician e Hollywood, o diretor criador produtor está de volta à plataforma de streaming com a série Ratched. A estreia, que conta com a magnífica, diviníssima Sarah Paulson como protagonista da nossa história, é uma série inspirada na enfermeira Mildred Ratched, do clássico filme Um Estranho no Ninho, de 1975. No filme, a enfermeira é uma personagem misteriosa. Não se sabe sobre sua vida, seu passado, suas reais intenções, seus relacionamentos ou família. Não se sabe nada. Apenas vemos como uma profissional de um hospital psiquiátrico. Ela acaba sendo uma enfermeira líder, mas que apenas deixa subentendido uma seriedade que muitas vezes não aparenta ser resultado de boas intenções. Eu começo aqui com uma citação da Netflix que acaba dando um breve resumo do que é essa série, né? Do que é esse enredo. Abre aspas. Ratched é uma cativante série dramática que conta a história sobre as origens da enfermeira Mildred Ratched. Em 1947, Mildred chega ao norte da Califórnia para procurar emprego num hospital psiquiátrico, de grande referência na cidade. Ele é pioneiro em experiências que eu diria desconcertantes e aborda muito sobre a questão da mente humana. Numa missão clandestina, Mildred começa por se apresentar como a imagem perfeita daquilo que seria uma enfermeira dedicada, o que uma enfermeira dedicada deve ser. Mas o mundo que a rodeia está em constante mudança. E à medida que ela se vai infiltrando no sistema, bem cuidadosamente, mas ela vai se infiltrando nessa questão de saúde mental e vai se aproximando das pessoas que integram, né, este lugar, o exterior polido de Mildred passa a esconder uma escuridão que há muito cresce na sua alma. E isso demonstra que os monstros eles não nascem, eles são criados. Antes de tudo, eu preciso ressaltar que ambientação incrível desse filme. Ela é magnífica, as roupas, os carros, a coloração, ambientação, tudo está impecável e eu não consigo ver outra pessoa para interpretar este papel que não fosse a Sarah Paulson. Ela carrega uma ambiguidade quase surreal, eu diria, de toda essa atmosfera criada que faz com que de fato não saibamos quais serão seus próximos passos. E isso é muito interessante. A Mildred Ratched foi resgatada desse filme transformada em uma personagem peculiar, intensa e decidida. Mas isso não fica tão evidente desde o começo. Aliás, o mistério está presente na trama do começo ao fim. Pois é muito difícil decifrar e desmembrar todos esses personagens que, ironicamente ou não, quase todos precisam de uma forte ajuda psiquiátrica, até as pessoas que trabalham naquele local, inclusive. A situação já era estranha por si só. A gente se questiona o motivo de ela querer tanto trabalhar ali, mas toda a história piora e vira uma grande bola de neve. A série se passa no fim dos anos de 1940 e como eu já coloquei aqui, o Murphy ele aproveitou toda essa estética da década incrível que é os anos 40 para criar uma produção visualmente forte, mas sem deixar de lado as questões sociais debatidas na época.
E isso é um ponto bem importante. Como a série traz muitas mulheres em destaque, é claro que o tema da homossexualidade, do machismo e outros preconceitos, aqui eles são debatidos, seja com o tratamento de tortura feito com pacientes que chegam no hospital, né? A gente conhece então a famosa lobotomia, né? Que seria para acalmar os nervos, né? E os nervos das pessoas. E toda essa questão já é pesada por si só, se pararmos para pensar. Mas para absorver tudo isso, imaginando que naquela época o preconceito ainda era 1000 vezes maior, e ainda acaba trazendo um pouco do horror para essa trama. Porque a gente se coloca naquele contexto e vê que é complicado de toda forma. E são cenas perturbadoras e difíceis de assistir. De procedimentos de lobotomia, por exemplo. Enquanto isso acontece, é difícil de entender a que ponto os funcionários do hospital sentem pena daquelas pessoas ou não. Sendo que esse sentimento acaba acontecendo somente com alguns deles. A premissa da série é que ninguém nasce um monstro, mas torna-se um, e é isso que eu entendi de fato que a série quer passar. Todos os personagens e atuações têm seus méritos e construíram seus personagens correspondendo a expectativas do diretor Murphy na criação da sua obra. E até Sarah Paulson, a protagonista, consegue criar o papel de uma pessoa que sabemos que foi traumatizada e que por isso tomou as decisões que tomou, mesmo que isso não a torne menos odiável. Então essa personagem ela tem uma ambiguidade, você ama e odeia ela ao mesmo tempo. Não se deve esperar comparações com O Estranho no Ninho ao assistir a série Rachel, por exemplo, visto que Ryan Murphy definitivamente apenas emprestou a personagem e a transformou em uma pessoa completamente diferente. Isso foi adaptado ao seu padrão de construção de séries. É preciso desvincular as duas histórias para não passar todos os episódios tentando fazer uma relação entre elas, sendo ideal acreditar que se trata de histórias independentes e completamente diferentes, apesar que elas se parecem um pouco. No futuro, o Murphy já afirmou ter a ideia de trazer o protagonista do longa para a trama, que a gente sabe que é Jack Nicholson. Mas até lá, ainda tem muita coisa para acontecer. Rachel não deve agradar a muitos, principalmente as pessoas que não conhecem o trabalho do diretor, que é um diretor que alguns amam e outros odeiam, que traz características muito únicas para suas obras. É claro que isso não é uma justificativa para a crítica negativa que a trama vem recebendo, apesar de eu ter gostado muito, mas se trata de um estilo que tem seu próprio público. É que nem o Nicholas Winding Refn, por exemplo, que clama por ver mais disso na televisão e no streaming. A gente tem mistério, tem fotografia forte, tem gore, né, que é o sangue jorrando, tem gente perturbada, tem tortura e um pouco de humor. Daqueles que não sabemos o porquê estamos rindo, afinal são cenas horríveis. A gente tem debates sociais e tem muita estética. Eu soube que teremos uma nova temporada e espero um desfecho que me deixe menos chateada, já que ao final da série me veio um sentimento de nossa, essa série poderia ter sido resolvida em 4 episódios, se tornando uma minissérie. Porque boa parte desses 8 episódios parece um dramalhão mexicano, e não digo isso pelas atuações que são inquestionáveis aqui, elas são incríveis, mas digo isso pelos conflitos meio forçados e um pouco vazio que a série se propõe. E esse, pra mim, é o ponto negativo. Se você não assistiu o filme Um Estranho no Ninho, você precisa conhecer essa obra, porque é uma obra que ela é memorável, ela faz parte da nossa filmologia. E também assista The Rachel. Mas vai com a mente aberta e, como eu já comentei, não faça comparações. São obras que se utilizam de personagens, mas são narrativas completamente diferentes. Agora a gente aguarda a segunda temporada
para ver o que vai acontecer nesse desfecho. Eu sou fã de Ryan Murphy, eu gosto muito da estética dele e eu acredito que a gente tem aqui uma obra que ela vai dividir opiniões como séries que a gente tem visto por aí. Mas eu acho que essa questão de dividir opiniões é que de fato faz com que uma série seja peculiar e boa. Me despeço então dessa fita e convido vocês a assistirem a série Rachel na Netflix.